Boa noite. Quem já jogou futebol aqui? Quem já jogou futebol? Ninguém? Quem já jogou futebol? Tinha um termo que o pessoal dizia que chamava mascarado. Tinha, né? O cara chegava caneleiro, né? Assim, né? Assim, o cara chega e vai ajeitar a câmera, não sei. Dizia assim, esse aí não joga nada. Oi. Não é assim, não era no jogo de futebol, né? Chegava aquele, né? O cara que jogava bem chegava sem nada, e o outro chegava, era caneleira, um meião, a roupa da cor, ih, esse aí. É o mascarado, né? Bom, então primeiro, boa noite. Eu sou o Renato, mais uma vez uma satisfação estar aqui nessa casa, mais mudanças, né? Eu tenho colocado, foi uma recomendação algum tempo atrás e eu achava estranho, né, que foi que a gente começasse a gravar os evangelhos. A gente já falava desde 2004 e quando foi lá para 2016 que a gente resolveu atender essa coisa de gravar os evangelhos. E foi interessante porque veio a pandemia. Quer dizer, ninguém nem imaginava. Aí quando a gente já começou, montamos um canal e disseram, não, você vai colocando os evangelhos lá e tal. E quando veio a pandemia, aí a gente já estava funcionando. Quer dizer, a gente não parou de fazer evangelho nos centros que a gente estava. Nenhum dia a pandemia aconteceu. Antes havia muita restrição. É aparecer, é isso e aquilo. Os espíritos sabem, né, o que é bom, o que é importante. 2 anos antes da gente parar as atividades, a gente já estava lá fazendo o evangelho e gravando. Então, a partir daí, muitas pessoas foram dando depoimentos que às vezes precisavam de uma palavra, né? Às vezes, por mais que tenham vários tipos, a pessoa queria ouvir, né? E resolvemos colocar. E hoje está lá, se colocar no YouTube, é o canal Transmutação Renato. Então, sempre depois que a gente faz, a gente coloca. Acredito que daqui para amanhã esse evangelho de hoje vai estar no ar. Bom, o tema de hoje é o Evangelho segundo o Espiritismo, é o capítulo 11, amar seu próximo como a si mesmo, e é o item 11, egoísmo. E ele diz assim, o egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da terra cujo progresso moral retarda. É ao Espiritismo que está reservada a tarefa de a fazer subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças, sua coragem. Disse-lhes coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combater em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias deste mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. E eu fiquei ouvindo aqui essa fala antes de começar a falar, e um companheiro falava, né, muitos são chamados e poucos os escolhidos. E sempre que vem essa mensagem, eu lembro do livro Nosso Lar, quando o ministro Clarencio disse, será, André, que realmente são muitos os chamados e poucos os escolhidos? Ou será que não seria melhor dizer que são muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado? Então, é muito importante isso, porque, ao menos nessa minha trajetória, e eu acho muito individual, e vou falar muitas vezes de mim, porque dentro dessa linha eu acho que é melhor a gente ir fazendo uma terapia de espelho, né? A gente tem que passear por dentro de nós mesmos para que nós possamos ver o nosso ego, já que o tema é egoísmo, para nós sabermos se nós estamos ou não atendendo ao chamado. Isso não tem idade, o espírito não tem idade, o espírito não morre. Agora,
pela condição em que nós estamos. Se nós entendemos que tem um chamado e que poucos atendem ao chamado. Se nós entendemos que tem coisas que nós atendemos ao chamado, mas tem defeitos de caráter que nós gostamos. E que nós ficamos com aquele pezinho, a ponta do pé na lama, porque daquilo nós gostamos. Aquilo, né, nos leva a uma espécie de conforto, a uma espécie de prazer. Então é outra parte que me marca, porque também quando eu fui ver o livro dos Espíritos, perguntavam as categorias, classificações dos Espíritos, e dizia, né, que nós estaremos numa categoria, para nós compreendermos, de espíritos imperfeitos. O que é um espírito imperfeito? É aquele que recebe toda a orientação para o bem e não faz. A mesma linha, muitos os chamados e poucos os que atendem ao chamado. Espírito imperfeito é aquele que recebe toda a orientação para o bem e não cumpre. Então, novamente, bate no ego a questão do defeito de caráter, quando se fala daquele defeito que a gente gosta, o defeito predileto. É como, não sei se você, eu gosto de ser, às vezes, você fica mais claro quando você pensa em comida. Né? Por exemplo, você às vezes é diabético, sabe que não pode comer doce, mas sabe, tem aquele dia que você vai e diz assim, mas sabe, isso é o defeito de caráter que a gente gosta. A gente sabe o que é certo, sabe o que faz mal, mas vez por outra a gente faz e diz eu gosto. Né? Assim é a pornografia, assim é o sal para quem é hipertenso, o açúcar para quem é diabético, é fazer exercício para quem está precisando de alguma atividade física, sabe, para o neurótico, não é? Ele está com o trem dele descarrilhando para a tristeza e ele deixa aí porque lá no fundo ele sente algum conforto, porque ele quer causar uma autopiedade, de alguma forma ele quer manipular os outros, ele não se ama e ele quer de alguma forma chamar a atenção. Porque aquilo ali, na verdade, está escondendo uma adicção, uma escravidão à opinião, à aprovação dos outros. Então ele quer ser aprovado. Não estava olhando para ele pelo bem, como ele diz, então vai olhar de qualquer forma. E eu quero ser aprovado, eu quero que alguém diga que gosta. Assim são os adictos, por exemplo, também a questão de amor e sexo, pessoas que romanceiam. Quantas situações que hoje são abordadas que a gente encontra? Então, de fato, se nós temos defeitos de caráter que nós gostamos, e não, independe da idade, principalmente quando a gente tem a possibilidade de fazer escondido, quando a gente acha que está no dom do quero e posso. Tinha uma história nórdica antiga que era um anel de Nibelungo, né? Que ele fazia isso, era um cara que era o padrão, ele era aquela pessoa mais certa, mais direita. Aí ele descobriu um anel que ele tinha o poder da invisibilidade quando ele botava o anel. Aí ele começou a fazer as maiores atrocidades, porque ninguém via. Quantas coisas não estão dentro do nosso pensamento como defeito de caráter que nós sabemos que não deveriam estar como estão, como inveja, avareza, avidez, e que a gente lá dentro cultiva, quer dar outros nomes, defeito de caráter. Isso tudo é para alimentar esse ego. Esse é um outro ponto interessante, porque também me marcou, já saindo dessa história do Clarencio, saindo dessa história de não atender ao chamado, já avançando na história de que somos espíritos que temos todas as orientações para o que é bom e a gente não faz, a gente tem as coisas que a gente sabe que não deveríamos fazer, mas que quando estamos invisíveis para nós fazemos. Aí eu também, quando eu tive a oportunidade de estar lá em Jerusalém, foi o momento, eu vi muita gente chorando lá no lugar onde Jesus nasceu, no lugar onde Jesus morreu, mas o canto que eu fiquei muito reflexivo, para quem já foi lá sabe, né? Tem um monte, onde está construída a cidade, que tem a muralha, e o Monte das Oliveiras, e entre um monte e outro aquele fosso, né? Lá embaixo foi onde Estevão foi apedrejado, tem uma igreja.
E mais bem no meio aqui de um monte para o outro, que fica mais ou menos na altura de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, eles fizeram uma igrejinha. Cada coisa faz uma igreja para marcar. A igreja do Pai Nosso, a igreja de sei o quê. E lá foi uma igreja que Cristo chorou. Não é aquele transpira sangue lá embaixo, é aquele chora. Porque ele senta de frente a Jerusalém, olha para Jerusalém e fala mais ou menos isso, né? Que, poxa, eu disse, eu orientei, eu mostrei, demonstrei, expliquei, mas você não quis. Você não quis. Para você entender, você vai ser destruída. Vão tocar fogo em você. Vão acabar com tudo. Mas eu te disse. Eu te disse. E Jesus senta, olha e pensa. Porque ele vê o futuro. Ele diz, eu te disse. Eu estou te dizendo, mas você não quer ouvir. E chora. Ele chora. Nesse dia ele não está chorando, porque os ossos dele, ele vai cumprir lá o Salmo, acho que é o 22 ou é o 23 de Davi, em que os ossos vão ser quebrados, e sabe, não é o corpo dele, ele está vendo, é o corpo de Jerusalém, é a parentela dele toda, sabe, aquele povo que chegou ali, com aquelas 12 tribos, para formar toda a descendência dele de uma história muito forte. E quantos profetas vieram dizendo que era para ela mudar e ela... Porque as pessoas não mudam. Eu conhece a ti mesmo, muda a ti mesmo. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Não muda. Aí veio o próprio Cristo. E ele está ali sentado, como quem diz, para essa geração não vai ter jeito. É o ego, né? Quer dizer, qualquer um que diga para nós, que veja um defeito de caráter que nós sabemos que temos, esse tipo de defeito que a gente tem prazer, até porque a gente acha que só vai fazer mal a gente, se é que a gente acha isso, ou só fala da boca para fora, que a gente sabe, mas que a gente não para. É aí que é o evangelho do egoísmo. Então, você sai passeando e pensa, é mesmo, né? Será que eu estou sendo chamado? Porque a lei do progresso, a lei de você estar se aperfeiçoando constantemente, não tem isso. O próprio Cristo tem uma passagem que uma pessoa fala e diz assim, bom mestre, o que ele responde? Bom é Deus. Ele sabia que nós estamos em constante transformação. Então, quantas coisas ainda temos que mudar, mas que nós fazemos, tem o A ao Z, a gente tem um checklist para fazer, a gente faz o A, que é a frente, e faz o Z, que é o fundo. Aí pronto, ninguém mais está vendo, aí deixa do B até o Y escondido sem fazer. Ou não? Toda chance que a gente tem de ficar invisível, a gente vai e se deita na lama que tem dentro de nós. E não quer. Não quer. Daí vem todas as distorções do adultério. Por isso que eu achei interessante quando ela abriu esse evangelho, porque de fato eu acho o maior problema. Quando eu fui convidado para falar nas ruas, e essas minhas falas, elas são assim, elas não são falas programadas, não são falas montadas, porque eu sempre fui aquele que fica falando enquanto as pessoas estão sendo atendidas, então não dá para preparar um discurso. Então a gente vai falando ou meia hora, ou 10 minutos, ou 20, ou 5, ou 1 hora, ou 2, falando o que for preciso. A gente vai dizer, o horário é tal.
E dentro dessa linha eu fui convidado a falar quando um pessoal criou um projeto para atender pessoas na rua. Ficava aquela fila de gente na rua, e eu falando, e eu fiquei pensando, o que eu vou falar para as pessoas que estão em situação de rua? Porque eu não posso levantar aqui uma bandeira religiosa, no sentido de uma religião A ou B, porque na rua tem ateu, evangélico, umbandista, tem de todo jeito, né? Então eu digo, o que eu vou falar? Eu fiquei pensando, não, eu vou ver quais são os problemas, o que eu acho que tem de mais problema na rua. Eu pensei, alcoolismo e drogadição. Que ideia! Pensando na rua, eu descobri tudo isso em mim, que eu fui conhecer, fui ler, fui assistir os vídeos sobre Bill Wilson, sobre o Dr. Bob, que nos anos 30, nos Estados Unidos, um médico e um advogado que tinham perdido totalmente o controle da vida deles para o álcool, e eles acabaram criando Alcoólicos Anônimos. Aí fui ler, fui visitar as reuniões. Hoje tem mais de 400 grupos anônimos, tem para o fumante compulsivo, dependente de amor e sexo anônimo, codependente anônimo, neurótico anônimo, narcótico anônimo, alcoólico anônimo, jogadores compulsivos anônimos, buscadores de autoestima anônimos. E o que mais me impressionou é que o pai de todos, né, que é o AA, que cria os 12 passos de Alcoólicos Anônimos, eles viram que servia para tudo, esses 12 passos. Só que, na temática deles, eles tinham que focar em uma coisa, álcool. E foram liberando a programação de 12 passos para as outras irmandades. Hoje, inclusive no mundo inteiro, a Igreja Batista pediu emprestado a Alcoólicos Anônimos os 12 passos e criou um programa mundial chamado Celebrando a Restauração, que está trabalhando todas as adicções dos anônimos dentro da igreja. Você pode buscar no site, pode Celebrando a Restauração, tem lá 12 passos de Alcoólicos Anônimos, usado também. Só muda uma palavra no primeiro passo em qualquer um. O primeiro passo, por exemplo, de Alcoólicos Anônimos é: reconheça a minha impotência perante o álcool e que a minha vida ficou ingovernável. Se você muda para o narcótico, ele diz: reconheça a minha impotência frente às drogas, e lá eles entendem álcool como droga, tem a lista e a ilícita, e que a minha vida ficou ingovernável. Amor e sexo, reconheço minha dependência, minha fraqueza, né, frente a amor e sexo, e que minha vida ficou ingovernável. Codependência, problema com relacionamento. Neurótico, problema com emoções. E por que eu estou trazendo a temática dos anônimos? Porque quando eu fui ler o livro de Alcoólicos Anônimos, que eu acho até que é um livro que todo mundo deveria ler, tanto que tem os grupos de familiares de pessoas que convivem com álcool, que é o Naranon para o narcótico e o Alanon, famílias de pessoas para entender a viver aquilo. E sabe o que eu mais me impressionei? Porque muita gente deve dizer assim: eu nem bebi, nem bebo, nunca bebi, não gosto de beber. Como é o nome do evangelho aqui de hoje? Qual era o tema? Egoísmo, né? Quando eu fui lendo o livro de Alcoólicos Anônimos, o livro azul, dizia assim: Alcoólicos Anônimos não é contra o álcool, nem é contra quem bebe. Aí você já sei como, né? Alcoólicos Anônimos não adere a nenhuma bandeira. Diz: Alcoólicos Anônimos é contra o egoísmo e o egocentrismo. Aí eu me impressionei. Caiu no evangelho: egoísmo e egocentrismo. Quem que está na ativa da bebida, que vê a impotência frente à bebida, que quer ver, destrói o lar, destrói a si, destrói tudo, procrastina, faz um monte de coisa até ele saber
a programação vai dizer só o fundo de poço. Que aí ou muda ou se muda. Essas pessoas começaram a compartilhar experiência, força, esperança. E hoje, né, tá aí, né, muito sucesso. Mas o problema do ego. Lembro que fui lendo cada um, fui visitando, fui visitar o Comedores Compulsivos. Comedores Compulsivos Anônimos, mesma coisa. Reconheça a minha impotência frente à comida e que a minha vida ficou ingovernável. Impressionante as partilhas de Comedores Compulsivos Anônimos. O ego. Porque a pessoa, eu emagreci 13 quilos. Eu olhava e disse, como é que eu falava? Isso não é para ninguém, isso é para mim. É o meu ego. Quando ele botou uma frase, olha, bastou para mim uma frase de Comedores Compulsivos. Eu já vi gente, sem ser gordofóbico, que tem todo o problema de saúde com relação à comida, sobrepeso e tudo, mas a pessoa olha para si e diz assim, quando eu falei assim, já ouviu falar de Comedores Compulsivos? Eu falo, eu não sou comedor compulsivo. E eu disse, não estou falando para você não, estou dizendo é que eu sou um comedor compulsivo. E como é que você chegou a isso? Você é magro, Porque lá dizia uma coisa verdadeira, que eu entendi que era verdadeira. Eu como as minhas emoções. E ele explicava, comida é comida, você tem fome mais ou menos de 3 em 3 horas, mas quando, às vezes lá na sua infância, você passava por certos problemas e às vezes na hora, a alegria que você tinha na hora de comer, dependendo do que você comia, às vezes ali guardou uma memória. E toda vez que você está mal, aí você se lembra daquilo, come, é como se você voltasse. Voltar a uma memória antiga é alimentar o seu ego. E eu fazia isso, eu faço. Se eu não prestar atenção, o famoso vigiar e orar, e se eu não prestar atenção, eu faço. Eu fico prestando atenção. Não é o culto ao corpo, não, é porque se Deus, como dizia o São Francisco que ele disse, né, eu estou no meu jumentinho, é o corpo. Deus me dê esse corpo, eu tenho que cuidar dele. E é isso, é fazer coisa a coisa, é olhar, praticar o autoconhecimento. Lá, o 12º passo deles é meditação e oração. Olhar, me ver todo dia, ver quais são os meus defeitos de caráter. Por quê que eu estou alimentando esses defeitos? E vou prestando atenção. E é interessante, esse tema do álcool, às vezes eu falo em centro, impressionante. Quando às vezes eu paro, vou conversar, tem gente, mas eu bebo não sei o quê, mas é só um pouquinho, mas eu não sou isso, não estou dizendo que você é o que não é, eu estou dizendo é que a gente começou a analisar isso e ver a questão do ego e ver uma coisa que estava por trás, que era a fuga. Então o comedor compulsivo, ele não aceita a vida como ela é. No que ele não pode modificar. Ele quer mudar o que ele não pode. O que ele pode, ele não muda. Então ele foge da realidade triste dele comendo. Emotiza a comida. Então tem seu alimento que é a sua droga. É como a codependência. Às vezes a pessoa não sabe dizer não sei o quê, porque ela é boazinha. Não, quando você vai analisar, lendo sobre codependência, você vai ver que não. É porque, na verdade, o seu ego, o egoísmo está tão alto que você quer ser visto como alguém bom. E que ali você está manipulando aquela relação. E está construindo uma relação doente. E todo aquele que escraviza, manipulando, se torna escravo, porque para manter o outro escravo você tem que estar lá. E isso é egoísmo. É muito além do problema que o álcool ou que a drogadição vai dar na casa da pessoa. É a pessoa entender que ela está em um processo de egoísmo, de egocentrismo. Egoísmo é tudo em função dela. Egocentrismo é assim, pode acontecer tudo com todo mundo, menos com ela. Ela se protege, ela fica no centro, faz uma redoma. E aí, de Alcoólicos Anônimos, um senhor chamado Groover, que teria tentado se matar umas 5 vezes,
Ou seja, vou fugir da vida. A vida não é como eu quero, entende? Então, se não é como eu quero, eu acabo com a minha vida. Olha o ego. Porque eu quero, olha o ego, eu quero ser lembrado como alguém bom, grande, de sucesso, sabe? Eu falo da vida de todo mundo, por quê? Porque todo mundo pode errar, menos eu. Dar o primeiro passo é esse passo de reduzir o ego e dizer, eu não sou perfeito, eu não sou Deus. Lá no próprio DASA, no Dependente de Amor e Sexo Anônimo, que também funciona aqui em Fortaleza, tem também, tem na internet. Tem um padrão de DASA que chama anorexia de amor. E outro padrão que eu acho interessante, que até criaram uma irmandade só para mulheres, que foi de um livro, chama Mulheres que Amam Demais Anônimo. O MADA. E o que é impressionante do MADA é que quando você vai olhar para o MADA, a mulher pensa, está vendo? A mulher é besta porque ela ama demais. Aí a mulher vai descobrir que na verdade, a mulher que é amada, ela não ama a ninguém. O negócio dela é o ego. Então ela romanceia, ela quer criar uma visão de como uma pessoa tem que ser para estar com ela, só que as pessoas não são como a gente quer, as pessoas são como elas são, e é por isso que não dá certo. E ela vai virar essa mulher que vai viver sempre na autopiedade, dizendo que foram os outros, quando ela foi ver que o ego dela estava fazendo, ela querer criar um mundo como se ela fosse um próprio Deus, que ela não é. Tá difícil? Tá batendo a história do ego? Ou essas coisas não existem dentro de nós? Fuga! E quando às vezes a pessoa chega, quando eu fui ver lá o Neuróticos Anônimos, né, que é problema com emoção. Que ali é o ego mesmo no auge. Aí você pensa, essa pessoa, até porque ela é egoísta, só pensa nela, é porque ela se ama. Pior é isso. Eu tive a oportunidade de ler um livrinho chamado Buscadores de Autoestima Anônimos. E a gente descobre que, na verdade, quem faz isso é porque, pelo contrário, não ama nem a si próprio. Na verdade, por não se amar, se torna adicto, que é isso, escravo da aprovação dos outros. Adicto à aprovação dos outros. Como? Fica fazendo as coisas e sempre olhando se o povo está aprovando, se é bom, se é isso. Isso gera o anoréxico de amor. Aquele que os relacionamentos, quando a coisa vai engrenando, ele acha que vai acabar. Então, ou ele acha que se o outro deixar ele não vai viver, então ele acha melhor o seguinte, não é aquele ditado, é melhor ter amado e ter perdido do que nunca ter amado. Ele acha assim, o seguinte, se é para amar e perder, eu prefiro não amar. Anorexia de amor. Ego. Sabe, quando a gente vai passando por isso, é a materialização do evangelho, o egoísmo. Isso tudo acontece dentro de nós. Porque o neurótico, ele vai fazer o quê? Querer que o mundo seja como ele quer. Porque, por exemplo, tristeza. Ah, a coisa não aconteceu como eu queria. Vou ficar triste. Não existe a compreensão do Pai Nosso. Existe rezar o Pai Nosso. Que a compreensão era que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, ou antes da minha. Mas não é. Na hora que qualquer coisa acontece, que você que não se ama, aí não cumpre o segundo mandamento, que é amar ao próximo como? Assim mesmo, se você não se ama, vive adicto, escravo da opinião de ser aprovado, confirmado pelos outros, vive uma vida exaustiva de tentar, sabe? Não é agradar os outros, é tentar usar da sua droga, que é qual? O olhar de aprovação dos outros. Você quer que a pessoa olhe para você e diga assim, mãe, você é ótima, mãe.
Você é a melhor mulher do mundo. E fica bebendo aquilo, e alimentando, e alimentando, e alimentando, e os defeitos de caráter diminuindo ou aumentando? Aumentando. O auto-amor está existindo? Não, é uma droga. Ele não se ama, fica fazendo tudo para ser aprovado pelos outros, confirmado. Aí ele bebe daquela confirmação de cada um. Um anoréxico de amor, por exemplo, uma das manifestações pode ser o quê? Uma altíssima promiscuidade, tanto da mulher quanto do homem. Porque cada relacionamento, cada sedução, cada conquista é como se fosse ele dizendo para ele, a autoestima lá embaixo, dizendo, eu posso, olha, eu consigo, eu me garanto. Então as pessoas não têm valor, ele fica sempre nessa luta de conquistar mais e mais e mais, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. Só que um dia, o tempo chega, e vários hormônios se vão, e várias coisas se vão, e a conquista não é a mesma. Então, como dizia o Buda, quando você vê uma coisa errada dando certo, hoje, fazendo sucesso, é porque ela não amadureceu. É isso que está fazendo a gente alimentar o nosso egoísmo e nossos defeitos de caráter. Os escondidos. Fortalece a placa de fora, né? O A e o Z, e o de dentro deixa apodrecer, que a gente gosta. É isso que está alimentando. Então o ego, ele vai caminhando e machuca. É um tipo de evangelho que incomoda. Eu já vi pessoas sair do centro assim e dizer, eu não gosto de ouvir o Renato, porque eu vim para o centro para ficar... Já vi, já disseram para mim. Eu disse, mas é para ter uma reforma íntima? Você vai reformar se você já acha que é bom? Você não quer ver seu defeito de caráter? Eu estou procurando ver os meus todo dia. É tão interessante, né? Só para a gente não ficar sem os 12 passos. O primeiro passo em qualquer um é: reconheça a minha impotência frente, digamos, às emoções e que a minha vida ficou ingovernável. Segundo passo, aí é para todos. Creio na existência de um poder superior a mim mesmo. Está vendo? O ego faz a gente achar que a gente é Deus. Por isso que fica com raiva ao neurótico. Que fica triste. Terceiro passo, entrego minha vida e minhas vontades nas mãos desse poder superior. Quarto passo, faço um inventário moral reconhecendo todos os meus defeitos de caráter. Quinto passo, compartilho com outra pessoa a natureza das minhas imperfeições. Sexto passo, tento remover os meus defeitos de caráter. Sétimo passo, os defeitos de caráter que eu não consigo remover, eu entrego a Deus para que Ele me ajude. Oitavo passo, faça as reparações. O nono passo, só não faço se for piorar a situação. Décimo passo, refaço dia a dia o meu inventário, como é, me observo. 11º passo, meditação e oração. Isso tudo a cada 24 horas. E o 12º passo, leva a mensagem adiante. Isso é muito interessante para todo dia praticarmos aqui na linguagem espírita o vigiar e orar. Todo dia, a todo momento, olhando para cada coisa, cada situação que está acontecendo dentro de nós, é o que eu vou olhando dentro de mim. Por que eu estou fazendo isso? Sabe, olha para uma pessoa que ela te conta uma coisa que é legal e olhar e dizer assim, poxa, aprender a olhar o que está dentro de mim e não julgar. Isso é uma frase legal, né? Porque Jesus diz, não julgueis, mas a gente só usa para os outros. Por que a gente não olha para dentro de nós? Se tem inveja dentro da gente, primeiro a gente tem que olhar essa inveja. Porque até agora a gente não olha, a gente só vê inveja nos outros. Ah, tem inveja. Ah, é. É bom, é ruim? Não. Primeiro eu quero ver. Porque na hora que eu enxergar a inveja, como ela é, a realidade, sem fuga, eu vou encontrar o que é que tem por trás, o que é que tem por trás. Eu vou acabar me relacionando melhor comigo. E talvez eu comece a me amar. E isso não ser egoísmo. Porque esse amor
em que eu vou me afastando das minhas distorções, que eu vou enxergando os meus defeitos de caráter. Eu vou encontrando a realidade do que está dentro de mim. O que é e não o que eu queria que fosse. Vai provavelmente fazendo com que eu tenha uma vida que faça sentido comigo. E não tem idade para fazer isso. A partir do momento que eu posso fazer isso, há uma grande probabilidade de agora eu me amar de verdade. E dessas coisas que eu aprendi a olhar sem julgar nem condenar, elas se transformam. Mas eu tenho que ser honesto, é o que eles falam lá na programação. Honestidade absoluta para comigo e para com Deus. É interessante, né? Dizer, olha, eu vim deixar de beber por causa da minha família. Diz, pois você vai voltar a beber. Não vai dar certo. A programação só dá certo se você fizer para você. E não é egoísmo. É isso porque já sabe com experiência força experiência, porque quem entra para fazer isso por família, por vezes ele quer manipular de novo, ele quer resgatar o nome de bom e tal, e não é isso. A programação é uma recuperação constante para a vida inteira, a cada 24 horas, que atende a lei do progresso. Ele vai fazendo. Agora, quando você se ajuda, ajuda-te que o céu te ajudará. Tua família vai gostar, mas você não vai fazer pela família. E dizem, por que tu não vai fazer pela família? Sabe por quê? Porque no dia que alguém disser assim, vixe, ele vai beber, ó, vai recair. Não é isso? Todo mundo vai duvidar. A tua estima vai lá embaixo, tu pode recair mesmo. Você tem que fazer porque você entende que é o certo. Kant que dizia, né, o imperativo categórico, faz porque é o bom, é o que tem que ser feito. Como eu já vi gente ingressar em Alcoólicos Anônimos e fazer é separar, porque os companheiros, a companheira gostava de usar. E o cara disse, olha minha amiga, agora eu me descobri, eu estou me relacionando bem comigo e eu não volto mais a beber não, só por hoje, que é assim que se fala nas irmãs. E a pessoa diz, tu ficou muito careta, tu ficou muito chato, só era legal quando tu bebesse. Pois me desculpa, mas amo você e tudo, mas se quer subir, vamos juntos, se quer descer, pode descer sozinha, eu não volto não. E se você representar um obstáculo à minha recuperação, melhor afastar-me de pessoas, ambientes e situações. Isso é trabalhar o ego. Numa primeira linha. Porque isso aqui não é uma coisa de ensinar, é uma coisa da gente praticar. Todo dia nós nos olhamos. Quando eu comecei a ver essas coisas e falar é diferente. Porque eu olho para as pessoas da rua e digo, qualquer um desses sou eu. Só que a diferença está sendo o quê? Ele deu continuidade. Se eu der continuidade em qualquer coisa desvirtuada, de novo, hoje vai parecer sucesso, mas aquilo vai, a história do Buda, vai amadurecer. Até diz, quando você vê uma coisa que é errada, que está prosperando, é porque não amadureceu. Quando você vê uma coisa certa, que parece que está dando errado, é porque não amadureceu, mas vai amadurecer. Então, os defeitos de caráter, com relação a essa questão do ego, para nós olharmos todo dia, tentarmos nos conhecer de verdade, vermos quem nós somos, de fato, temos a coragem de olhar e trabalhar isso, é muito mais relevante. Talvez o grande livro a ler, dizia um pensador chamado Krishnamurti, né, seja um livro só, o livro da sua vida. Esse é o ponto. Será que nós estamos nos relacionando conosco de verdade para nos enxergarmos e sermos, como disse o Chico Xavier, dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Você está fazendo isso? E aí, a coisa vai. Só que é contínuo. E que bom, né, que os espíritos são imortais. Não vai ter fim. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para mudarmos aquelas que nós podemos e sabedoria para distinguirmos umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. E eu gosto sempre de fazer
a individual. Porque, de novo, essa é uma responsabilidade de cada um. Isso é reformante. Deus, me conceda a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar. Coragem para mudar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Que seja feita a vontade de Deus antes da minha. Muita paz, muito obrigado. Outras portas